Paz do Senhor, povo de Deus, Igreja Evangélica do Jardim de Abril. Você que de repente que é de outra igreja também está assistindo esse vídeo. Você que não é de igreja nenhuma, mas está assistindo esse vídeo. Espero que essa palavra que vai ser dita hoje, ela possa ser abençoadora, ela possa te trazer reflexão e ela possa semear na sua vida. Gostaria de orar para a gente iniciar, pedindo para que Deus possa abrir o nosso entendimento, para que o Espírito Santo seja livre para falar ao nosso espírito, para que exista realmente uma sabedoria para entender e ouvir aquilo que Deus tem para nós. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor, muito obrigado por mais esse momento em que nós podemos refletir na Sua palavra, que nós podemos ouvir a Sua voz sendo dita através da Bíblia, Senhor, ó Pai. Eu peço que o Senhor, ó Pai, use minha vida para que não exista nada de mim, mas que o Espírito Santo fale através da minha vida, para que essa mensagem possa ser, ó Pai, uma semente fértil, que possa gerar frutos na vida de cada um, Senhor, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, ó Pai, porque o Senhor é nosso refúgio em meio a situações, porque o Senhor, ó Pai, é quem nos dá a graça, é quem cuida de nós, Senhor, ó Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Hoje eu vou falar um pouco sobre Eclesiastes. Na verdade, o texto de Eclesiastes 11, do 1 ao 6, são... Para você também entender o contexto, Salomão ele era o sucessor de Davi, ele era filho de Davi. Ele pegou uma nação que talvez tenha sido o maior momento como um país, né, como uma nação ali de Israel. Ele herdou isso de Davi. E ele começou super bem, ele começou sendo humilde, pedindo a Deus apenas sabedoria para poder cuidar do povo, para poder reinar. E ele ainda teve a honra de construir o templo ali, o templo para que existisse a presença de Deus, para que existisse o servir a Deus. Ali o templo naquela época não existia ainda o Espírito Santo como a gente tem hoje, não, ainda Jesus Cristo existia o Espírito Santo, né? Mas ele não era manifesto a nós como é hoje em dia após a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, onde nós temos livre acesso ao Espírito Santo. Naquela época existia um templo, um lugar onde ali o sacerdote entrava no Santo dos Santos, e Salomão teve a honra de construir esse templo ali onde habitaria a presença de Deus. Então olha que honra, olha como começaria, como Salomão já começou ali o ministério dele, começou o reinado dele já com tantas bênçãos, tanta riqueza, tanta sabedoria. Só que ele viveu uma parte em obediência a Deus, e por um momento ele começou a casar com diversas mulheres estranhas, mulheres que não tinham o mesmo Deus que ele, que não serviam o mesmo Deus que ele, e ele se deixou influenciar por essas mulheres, e ele foi instaurado a idolatria dentro do reino, e por conta disso existiria divisão do reino por causa disso. Houve contenda, houve divergência de ideias, e Salomão, tudo isso por conta das falhas dele, por conta de como ele abandonou a Deus. Só que no fim do reinado dele, ele escreveu Eclesiastes. Eclesiastes é como, imagina uma pessoa no fim da vida dela, ela refletindo sobre tudo que ela errou e aquilo que ela acertou. Em Eclesiastes, eu entendo, dentro desse livro houve um arrependimento de Salomão, e ele vê que nada tem valor se não for por Deus, que nada tem valor se não for aquilo que você age de acordo com a vontade de Deus. As coisas são vaidade, as coisas são passageiras, as coisas não têm valor igual aquilo que Deus nos dá, aquilo que vem de Deus. Então, em Eclesiastes é um livro praticamente reflexivo, ele inteiro. E eu queria falar sobre Eclesiastes 11 hoje. Vou começar falando sobre o capítulo 1 e 2. Em Eclesiastes 11, 1 e 2 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra.
Eu creio que eu separei aqui 3 ensinamentos. Eu gosto de montar palavras onde a gente tenha de repente 3 tópicos, 4 tópicos que são mais resumidas, de mais fácil entendimento, de mais fácil aplicação na nossa vida, né? Então aqui em Eclesiastes 11, 1 e 2, principalmente o 2, que ele fala: reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Aqui Salomão está falando sobre a gente cuidar um dos outros, a gente se importar com as pessoas que estão ao nosso redor, a gente compartilhar, a gente... aqui ele está falando sobre o pão. O pão era um sustento, era um alimento muito comum. Muitas vezes você vê, como por exemplo, é um sustento, né? É algo simbólico que faz muito parte da cultura do povo de Israel, dos judeus. Então ele fala: reparte o seu pão para 7 ou até para 8. Tipo assim, pense nas pessoas, cuide das pessoas, ame as pessoas. E quando ele fala de 7 até para 8, é meio assim: faça algo mais ainda, faça tipo um pouco a mais. Entenda que é importante você amar os outros, se preocupar com os outros, cuidar dos outros. E nessa situação hoje que a gente vive, a gente vê tanto egoísmo, tanta falta de preocupação com as outras pessoas, tanta falta de cuidado, muitas vezes até com a nossa própria família. A gente vê divisão, a gente vê contenda, no momento que deveria existir unidade, amor e preocupação com o próximo. Então ouça aqui Salomão ele diz isso. Há tanto tempo atrás ele já tinha vivido, passado por tanta coisa, ele estava refletindo sobre a vida dele, e ele fala: divida o seu pão, se importe, divida com 7 até com 8, ou seja, faça um pouco mais, manifeste o amor pelas pessoas. Deus ele nos abençoou, Deus ele cuida da gente, Deus ele nos ama. Então compartilhe o amor de Deus, compartilhe a salvação que veio para nós através de Cristo Jesus. Compartilhe a ação do Espírito Santo da sua vida. Compartilhe também com atos, porque a gente é salvo pela fé, só que a fé ela gera boas obras. Então compartilhe com boas obras e se importe com as pessoas que estão ao seu redor. Esse é o primeiro ensinamento que a gente tem com esse texto. E aí a gente vai para Eclesiastes 11, do 3 ao 5 agora. E diz assim a palavra: estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Esse daqui ele traz um ensinamento muito bom pra gente, que eu absorvi aqui como: pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para as coisas que você não tem controle, pare de colocar essas coisas como impedimento. Ele fala que aqui: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, você fica olhando para as coisas ao redor, aquilo que você muitas vezes não tem controle, aquilo que você não tem como tomar ação. Esse momento que a gente vive hoje, se você ficar olhando as circunstâncias, olhar tudo que está ao nosso redor, você não se mexe. Então pare de olhar isso, continue semeando, continue fazendo a cega, não pare, ou seja, continue, não olhe para as circunstâncias, pare de olhar para as circunstâncias, persevere, não deixe que por exemplo, você fique dependendo do sol ou da chuva ou do vento para fazer algo. Não fique esperando que pare de ventar para você caminhar. Não, confie em Deus. Aqui ele fala: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Ou seja, pare de olhar para as circunstâncias e confie em Deus. Ele é quem faz todas as coisas. Caminhe de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que Deus quer de você.
Pare de olhar as circunstâncias, para de olhar ao redor, para de olhar as coisas que podem te impedir. Se você estiver de acordo com a vontade de Deus, se você ouvir a voz de Deus e você caminhar, mesmo que todas as circunstâncias sejam contrárias, Deus ele vai fazer a obra, porque é Ele quem faz todas as coisas. Então, 2, pare de olhar as circunstâncias, pare de olhar as situações ao seu redor. Confie em Deus. E aí a gente passa para o ponto 3, que é Eclesiastes 11:6, que ele diz assim: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Ou seja, ele fala, não pare, não pare. Eu coloquei aqui, não deixe de fazer, não desista, continue. Ou seja, continue perseverando em Deus, mesmo que às vezes ele fala que novamente, assim como no versículo 2, de você fazer um pouco mais, porque às vezes a gente Deus pede pra gente fazer alguma coisa, a gente está fazendo, só que a gente, ou você tem tipo assim, isso aqui basta, isso aqui tá bom. Não, ele pede para você semear de manhã e à tarde, porque é Deus quem vai dar o crescimento, é Deus quem vai dar a provisão, é Deus quem vai cuidar, é Deus quem vai fazer. Então você não tem que depender tipo assim, eu já fiz isso daqui, já tá bom, então aqui Deus vai agir. Deus talvez ele faça você semear de manhã e à tarde, mas ele vai dar a provisão só da parte da tarde. A semeadura da manhã foi só um ensinamento. Então de repente você fez só uma parte daquilo que ele queria de você e você só recebeu uma parte, né? Às vezes aquela parte era só uma lição. A primeira parte vai morrer para você entender que você fez dessa maneira, mas o certo seria da maneira que você fez à tarde. Então se você fez só o da manhã, você deixou de receber aquilo que Deus tinha para você, aquilo que Deus preparou para você, porque você parou. Então não desista, continue, mesmo que a situação seja adversa, mesmo que a situação seja contrária, continue, persevere em Deus, batalhe em Deus, lute em Deus, entregue as suas lutas, entregue suas aflições na mão de Deus e continue perseverando nele, caminhe nele, semeie nele, semeie segundo a vontade dele. Então, porque como diz a palavra, é Deus que faz todas as coisas. Ele só pede, às vezes ele pede uma ação nossa, ele pede que a gente faça algo. Então obedeça e continue fazendo aquilo que Deus pediu para você, continue perseverando em Deus, continue combatendo aquilo que Deus pediu para você combater. E se Deus pedir para você parar, pare, seja obediente, continue perseverando em Deus. Então esse texto ele nos traz 3 ensinamentos. O primeiro, de que a gente pense no próximo, de que a gente ame o próximo, que a gente leve o amor às pessoas, que a gente se preocupe, que a gente faça um pouco mais pelas pessoas, que a gente faça um pouco mais para manifestar o amor que Deus ele nos dá, o amor que vem de Deus. Faça um pouco mais para levar isso para as pessoas, para cuidar, que sejam geradas boas obras através da nossa fé. E o segundo ensinamento é o pare de olhar as circunstâncias, pare de olhar aquilo que está acontecendo ao seu redor. Foque em Deus, é Ele quem dá o crescimento, é Ele quem faz, é Ele quem cuida de você. Tenha os olhos em Deus, não olhe as circunstâncias. E o terceiro ensinamento é persevere, continue caminhando em Deus, continue confiando nele, entenda, obedeça, faça aquilo que ele pede para você fazer e não pare, não desista no meio, não faça só uma parte, mas seja completo em Deus, seja pleno em Deus, seja entregue, totalmente submisso a Deus e não pare, não desista, mesmo que tudo esteja difícil, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, continue perseverando em Deus, porque é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos ama. Deus ele entregou o Filho dele, Deus ele entregou Jesus para ser morto por mim, por você. O amor dele, ele é infalível, ele é incomparável e nós temos um Deus que entregou o Filho Jesus e esse Filho era Deus e ele foi ressurreto e ele está ao lado do Pai, ele intercede por nós. O Espírito Santo nos foi dado para que ele nos traga entendimento, para que ele nos ensine as coisas que vêm de Deus. Olha quanta coisa a gente tem, tantas ferramentas que Deus nos deu, tantas
armas, a gente tem a palavra de Deus para nos nutrir da palavra, para nos encher. Então Deus, ele nos deu tanto, Deus, ele faz tanto por nós. O que é a gente ser obediente, ser submisso? O que é a gente ouvir a palavra de Deus e amar as pessoas e dar um pouco mais de amor para as pessoas, fazer um pouco mais para que as pessoas vejam o amor de Deus? O que é a gente parar de olhar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e ouvir a voz de Deus, ver o que Deus quer, e o que é a gente continuar sendo submisso, obediente e caminhando na vontade dele, sendo perseverante em Deus, porque é Ele quem vai fazer tudo, é Ele quem cuida de nós. Então aprenda hoje essas 3 coisas. Ame as pessoas, se importe com as pessoas que estão ao seu lado, dê um pouco mais, se esforce um pouco mais para que o amor de Deus seja manifesto através de você. 2, não olhe as circunstâncias, pare de olhar as coisas que estão ao seu redor, pare de olhar, a gente vive dentro, lógico, muitas coisas parecem que vão nos afetar, às vezes é a economia, são as doenças, é o medo, mas só que nós temos que parar de olhar as circunstâncias e entender que é Deus quem faz todas as coisas. E 3, persevere na vontade de Deus para sua vida. Continue caminhando, semeie de manhã e à tarde, não pare de obedecer, não pare de fazer a vontade de Deus, porque é Ele quem faz tudo por nós, já fez tudo por nós, e é Ele quem cuida da nossa vida. E é isso a palavra. Queria orar para que essa palavra se torne uma verdade em nossas vidas, para que Deus esteja conosco, nos guardando, nos abençoando, nos livrando de todo o mal. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta palavra. Muito obrigado porque o Senhor, Ele é perfeito, Pai. Tu és perfeito, porque o seu amor, Ele não falha. Obrigado, Pai, porque nós temos Jesus Cristo, que é a nossa salvação, que ressuscitou, ó Pai, e virá nos buscar. Muito obrigado, porque o sangue de Cristo, ele tem todo o poder para desfazer toda a cegueira, desfazer toda a falta de entendimento, desfazer todo o espírito de morte, desfazer, ó Pai, toda a armadilha do inimigo. O seu sangue, ele tem todo o poder contra tudo isso. E esse sangue foi derramado na cruz, e é esse sangue que nos cobre hoje, ó Pai. E por conta disso, nós temos hoje o Espírito Santo também que nos ensina, ó Pai. Faz com que o Espírito Santo traga o ensinamento da Tua Palavra, para que isso fique dentro de nós, fique arraigado em nossas vidas, crie raízes, Senhor, ó Pai, para que possamos obedecer a Sua Palavra. E assim como foi dito aqui em Eclesiastes, que nós possamos amar, manifestar o seu amor, se importar, ter empatia com as pessoas, se esforçar um pouco mais, cada dia mais, para que o seu amor seja manifesto, ó Pai, para as pessoas. E, ó Pai, que nós possamos tirar os olhos das circunstâncias, tirar os olhos das coisas que nos cercam e colocar os olhos em Ti, Senhor, ó Pai. Colocar os olhos em Ti, pois com os olhos em Ti, nós, ó Pai, iremos perseverar em semear de manhã e à tarde, ó Pai. Nós iremos perseverar em ser obedientes, em ouvir a Sua voz, em levar aquilo que o Senhor quer de nós, em fazer aquilo que o Senhor espera de nós, e continuaremos batalhando, Senhor, ó Pai, para fugir, ó Pai, do pecado, para nos tornarmos servos melhores a Ti, Senhor, para nos tornarmos filhos melhores, Senhor, ó Pai, para que, ó Pai, o Senhor possa se agradar de nossas vidas, Senhor, ó Pai, porque nós sabemos que não somos nada sem o Senhor. Cuida de nós, Senhor, Pai. Pedimos que o Senhor cuide da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade, do nosso mundo, Senhor, Pai. Livra de toda doença, Pai. Faz com que esse vírus, ó Pai, ele seja destruído, Senhor, Pai. Tira toda insegurança, ó Pai, todo medo, ó Pai, toda incerteza. Mas que nossos olhos estejam em Ti, confiantes e dependentes de Ti, porque o Senhor é quem cuida de nós. Em nome de Jesus, amém. E é isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Deus abençoe.